A paz do Senhor, mais uma vez estamos no canal, estamos muito felizes de estarmos aqui. Hoje nós vamos estudar o profeta Jonas. Tem muitos milagres na vida desse profeta que o torna tão interessante. Então corre, pega o seu caderno, sua caneta, sua Bíblia e vem comigo! A história de Jonas, então, está no próprio livro da Bíblia, depois de Obadias, tem só 4 capítulos. Filho de Amitai, natural de uma vila pequena, Gat-Efer, no distrito de Zebulon, alguns quilômetros no norte da Galileia. Ele viveu na época de Jeroboão II. Vamos entender. Nós estamos ainda na época de reis, com Israel dividido. Ao norte, 10 tribos que acompanharam Jeroboão, o empregado de Salomão. No sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, que acompanharam o filho de Salomão, Roboão. Nesta época, é de Jeroboão II, não é Jeroboão I. Ele foi um profeta que ajudou o reinado de Jeroboão, a expansão do reino, porque as fronteiras do reino, porque em 1 Reis 10, 32 a 33, você vê que eles tinham perdido alguns territórios e Jonas ajudou a compensá-lo. Deus dá uma ordem a Jonas no capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas nós vimos que Jonas desobedeceu no versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Agora eu te pergunto, por que Jonas desobedeceu? E por que ele fugiu? Ele desobedeceu, é certo, mas Deus o encontrou e o colocou de volta no caminho da obediência. Por que ele fugiu? Ele fugiu porque Nínive era a capital da Síria e já havia várias profecias dizendo que eles iriam presos para o cativeiro assírio. Como vários anos após, realmente isso aconteceu. Eles foram presos para a Síria. O reino do norte com as 10 tribos. O reino do sul só foi preso para a Babilônia anos depois, quando a Babilônia dominou o Império Assírio. Então, ele foi alegre. Quando ele ouviu dizer que Deus iria destruir os ninivitas, os assírios, ele ficou, na realidade, feliz, porque ele pensou, Deus está pelejando por nós, os seus inimigos. Ele, na realidade, ele estava fugindo, não era da ira de Deus, ele estava fugindo da misericórdia de Deus, porque ele sabia que se ele pregasse para os ninivitas e os ninivitas se arrependessem, Deus não destruiria. O que ele queria era que Deus destruísse toda a cidade de Nínive. Mas Deus não queria destruir uma cidade inteira. Ele embarca então para Tarsis, que hoje é a atual Espanha, era o lugar mais longe conhecido da época e levava 1 ano de viagem. Ele embarca então, e aqui no capítulo ainda 2, diz que, no capítulo 1, no versículo 4, diz que Deus enviou uma grande tempestade. O versículo 4 e 5 diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um a seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitara e dormira profundamente. O que aconteceu? Deus mandou uma grande tempestade. Os marinheiros ficaram com muito medo, começaram a clamar, cada um a seu Deus, parecia que cada um tinha um Deus nesse navio. Jonas tranquilamente dormindo. O comandante, então, do navio, no versículo 6, vai acordar Jonas e fala: Você não está vendo o que está acontecendo?
Aí Jonas acorda, eles resolvem lançar a sorte para ver o que estava acontecendo. No versículo 7, eles então lançam sorte e a sorte cai sobre Jonas. Cai então sobre Jonas e eles então vão perguntar a Jonas o que está acontecendo no versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo tu és? Aí Jonas declara que ele era hebreu e que ele servia a Deus e que estava fugindo de Deus. Fala tudo para eles. Eles então entram em pânico e falam: e agora, o que nós vamos fazer? Jonas fala: me joga na água. Eles pegam então, ficam apavorados e no versículo 14 eles vão orar a Deus. E eles disseram assim: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faça cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles então nesse momento não vão clamar ao Deus deles, eles aclamam ao Deus de Jonas, ao Deus verdadeiro, com medo de jogar Jonas no mar, ainda vir uma maldição sobre eles. Eles então pedem a Deus que o sangue de Jonas não caia sobre eles e lançam Jonas no mar. E quando eles lançam Jonas no mar, a tempestade cessou. No versículo 17, Deus providenciou um grande peixe que engoliu a Jonas e deixou vivo 3 dias no seu estômago. Agora eu quero contar para vocês uma história que eu li na Enciclopédia Teológica e de Filosofia, uma história verídica. Será possível ser engolido por uma baleia e continuar vivo para contar a história? A ciência responde não, mas a resposta correta é sim. Os registros oficiais do almirante britânico provêm evidências documentadas sobre a espantosa aventura de James Bartley, um marinheiro britânico que foi engolido por uma baleia e escapou com vida para contar a história. O senhor Bartley estava fazendo sua primeira viagem como marinheiro de um navio baleeiro, cujo nome era Estrela do Oriente, em fevereiro de 1891. Estava a algumas centenas de quilômetros a leste das Ilhas Farkley, do Atlântico Sul. Em um certo momento, foi arpoada uma grande baleia que então mergulhou às profundezas abissais. Quando ela subiu para respirar, ocorreu que seu corpanzil esmigalhou o bote e muitos homens caíram no mar. 2 não puderam ser encontrados e um deles era o Sr. Bartley. Depois de muitos serem procurados, foram dados finalmente por perdidos. Pouco antes do pôr do sol daquele mesmo dia, a baleia moribunda flutuou até a superfície. A tripulação rapidamente prendeu uma corda na baleia e arrastou até o navio-mãe, posto que já era tempo de verão. Foi necessário despedaçar imediatamente o gigantesco animal. A baleia foi sendo cortada em pedaços. Pouco depois das 11 horas da noite, os exaustos tripulantes removeram o estômago e o enorme fígado da baleia. Esses pedaços foram levados para a coberta e notou-se que havia algum movimento no interior do estômago da baleia. Fizeram uma grande incisão no estômago da baleia e apareceu um pé humano. Era James Barkley, dobrado em 2, inconsciente, mas ainda vivo. Bartley soltava grunhidos incoerentes ao recuperar um pouco mais a consciência e durante cerca de 2 semanas pendeu entre a vida e a morte. Passou-se um mês inteiro antes que pudesse contar perfeitamente a história do que lhe ocorrera. Lembrava-se de que quando a baleia atingiu o bote, ele foi atirado ao ar. No cair, foi engolfado pela gigantesca boca da baleia. Passou por fileiras de minúsculos e afiados dentes e sentiu uma dor lacinante. Percebeu que estava escorregando por um tubo liso e então desapareceu na escuridão. De nada mais se lembrava, senão depois de ter recuperado a consciência, uma vez libertado do estômago da baleia. Muitos médicos de vários países vieram examiná-lo.
Viveu mais 18 anos depois dessa experiência. Sua pele ficara com uma desnatural coloração esbranquiçada, mas não sofreu outros maus efeitos além desse. Na lápide de seu túmulo foi escrito um breve relato de sua experiência com o acréscimo Jamie Bartley, 1879 a 1909, um moderno Jonas. Isso foi extraído da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, volume 3, página 579. O que nós podemos ver aqui, que realmente um outro homem teve a mesma experiência de Jonas e saiu vivo. No capítulo 2 agora, de 1 a 10, nós não vamos ler, você pode ler em casa, é a oração que Jonas fez na barriga do peixe. Vamos ler somente o versículo 3, 7, que diz o seguinte: Pois me lançaste no profundo do coração dos mares e correntes das águas me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas passaram por cima de mim. Aqui mostra que Jonas sabia que era Deus que havia lançado ao mar. E o versículo 7 diz assim da sua oração: Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ele diz assim: eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração. Quando nós oramos, nós temos que crer que Deus ouve. O desespero seguido pela fé numa situação tão difícil treinou Jonas para ser o missionário que ele era. E no versículo 10, o peixe vomita Jonas em terra. Até aqui, nesses 2 capítulos, nós vimos 7 milagres na vida de Jonas. No capítulo 1, primeiro milagre, Deus provocou uma grande tempestade, o versículo 4. Segundo milagre, fez a sorte cair sobre Jonas, o versículo 7. Acalmou o mar, versículo 5. Providenciou um grande peixe, o versículo 17. E no capítulo 2, o quinto milagre, manteve-o com vida no ventre do peixe. Sexto, fez com que o peixe conduzisse Jonas até a praia. Sétimo e último milagre, fez o peixe vomitar Jonas em terra seca, versículo 10. No capítulo 3, Jonas obedece a Deus e vai pregar aos ninivitas. Do 1 a 4, você vê ele pregando. E de 5 a 9 do capítulo 3, eles aceitaram a mensagem, crendo que estavam condenados, a menos que se arrependessem. Então, eles se arrependem, vestem panos de saco. Olha o que o rei de Nínive fez, no versículo 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Até o 9. Que incrível! O rei então resolveu botar o povo todo para orar ao rei de Israel. Todos jejuaram, até os animais, ninguém comeu, se vestiram de pano de saco, que era um pano grosso de um pelo de uma cabra, e eles todos então fizeram um clamor ao Senhor. E olha o versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Pelo povo ter se arrependido, Deus suprimiu o seu juízo sobre aquele povo. O Senhor é um Deus que se move de compaixão pelos pecadores que sinceramente se arrependem. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, 9 diz isso. Não retarda o Senhor a tua promessa,
como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O fracasso de Jonas foi o sucesso de Deus, pois a conversão de uma cidade inteira pagã demonstra que Deus é um Deus de infinito amor, que não deseja que ninguém pereça, mas que todos encontrem nele lugar de arrependimento. No capítulo 4 de Jonas, nós vamos ver a indignação de Jonas, o descontentamento dele. Ele, na realidade, ficou profundamente aborrecido com Deus, porque Deus não destruiu os inimigos como ele queria. Ele ficou muito aborrecido com o sucesso da sua pregação. Ele pregou e o povo ouviu. Foi um sucesso, mas ele ficou muito aborrecido. Jonas ficou tão aborrecido, tão chateado, tão frustrado, que ele preferia morrer. Pode um negócio desse, gente? Ele achava que Deus tinha se voltado contra ele e contra o povo dele, quando Deus resolveu poupar Nínive. Então Deus teve que mostrar com seu amor, dando uma lição a Jonas. A história da trepadeira está no capítulo 4, versículo de 6 a 11. Diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 100.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus sempre tem paciência com o homem. E com a história dessa planta, Deus mostra para Jonas que ele tem compaixão tanto de Israel como de outros povos e de outras nações. Aqui nós vimos que Deus separou Israel como sua nação, nação santa. Mas nós vimos também a importância que Deus dá e o amor que ele dá a outras nações que não são Israel. Basta chegarmos a Deus e tocar o seu coração. Aqui se cumpre o versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A história de Jonas termina com Deus fazendo uma pergunta. A gente sabe que os judeus, sob a orientação de Deus, não se misturavam com outros povos. Então, Jonas não conseguia entender por que Deus amava esse povo perverso, idólatra, maldoso. Mas Deus mostra para Jonas que ele é soberano e Deus de todos os povos da terra, que dá chance de arrependimento e ele ama quem ele quer. Em Mateus 12:40, no Novo Testamento, nós vimos Jesus falar antecipadamente da sua morte e ressurreição, citando Jonas. Vamos ler? Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Muitas pessoas falam que o livro de Jonas, a história de Jonas, é uma alegoria, mas não é. Nós vemos aqui Jesus no Novo Testamento citando a história de Jonas, ainda fazendo alusão à sua morte e ressurreição, 3 dias, falando de Jonas, que ficou 3 dias no ventre de um grande peixe. O que nós podemos aprender com essa história? 4 coisas. Primeiro, Deus é governante universal, por isso ele tem direito de convocar qualquer nação ao arrependimento. Segundo,
Deus é também juiz universal. Se os homens não deram ouvido ao seu chamado de arrependimento, então Deus os julgará. Terceiro, Deus é Salvador universal. Jonas foi enviado para a salvação de Nínive e não para sua destruição. Quarto, o abundante amor de Deus por todos os homens chegou aos pagãos e chega até aos animais, que é o versículo 11. Chegamos ao fim de mais um estudo. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho, que quando eu colocar um novo estudo, você será notificado. Vamos então agora orar. Senhor Deus, diante da Tua presença nos colocamos mais uma vez. Nós vimos, ó Deus, que Tu é maravilhoso, Tu ama todos os povos, todas as nações. O Senhor espera que todos os homens venham ao arrependimento, reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Por isso quero colocar essa vida que está me ouvindo agora, nesse momento, em Tuas mãos. Se ela ainda não fez ainda uma confissão de fé, que nesta hora ela possa estar abrindo o seu coração, convidando Jesus Cristo para entrar, ser o seu Senhor e o seu Salvador. Essa é a chave da nossa vitória. Senhor, guarda essa vida, proteja, livra de todo mal, traga paz, alegria, segurança em Ti. E, meu Deus, como nós podemos aprender nessa lição? O Senhor é soberano. O Senhor é Salvador. O Senhor é o que faz acontecer todas as coisas nas nossas vidas. O Senhor permite, ó Deus, e que nós possamos ter uma vida de paz, de tranquilidade e de vitória. E que principalmente nós vimos que Jonas fugiu e desobedeceu, mas o Senhor o achou, o buscou e o colocou de volta no caminho da obediência. Ninguém foge do Senhor. O Senhor é aquele que prescruta o nosso coração, o nosso pensamento, conhece todo o nosso ser e nos acha onde formos. Não adianta escondermos e fugirmos do Senhor. Graças a Deus que o Senhor cuida de nós. Nós queremos nos entregar a Ti, entregando essa pessoa em Tuas mãos, em nome de Jesus. Até o próximo estudo.